Glória a Deus. Boa noite, queridos. A graça e a paz do Senhor. Que alegria estar aqui com vocês nesta noite, nesta igreja linda, com irmãos lindos, e de fato nós temos sido abençoados com a comunhão com vocês, e para mim é um privilégio de fato estar aqui servindo vocês com o Ministério da Palavra, algo que eu amo fazer, e eu falo para todo mundo, eu não sirvo para mais nada a não ser para servir ao Senhor Jesus, amém? Então, nesta noite, apesar de mim, que o Senhor possa me usar. Estão comigo aqui a minha amada esposa, a Fran, e as minhas filhas, a Ana Beatriz e a Vitória, que são as mulheres mais lindas deste lugar. Glória a Deus. Vamos ler o texto aqui para a mensagem. Eu quero ler o texto que está no Evangelho de Lucas, capítulo 14, e verso 25. O pastor Silvio, obrigado, querido. Eu estou revendo vários amigos aqui. Isso é muito bom. O pastor Silvio, ele mencionou sobre multidão e sobre discípulo. O tema que me foi passado é vida com Jesus. E eu quero dizer nesta noite sobre viver com Jesus sendo discípulo. Amém? Quantos querem ser discípulos aqui? Além de mim, eu tenho esse desafio todos os dias de me portar, de comportar, de fazer parte dos discípulos de Jesus. Amém? Então vamos ler o texto a partir do verso 25, diz assim: milhares de pessoas acompanhavam Jesus. Observem a palavra acompanhavam, estou lendo aqui na versão King James. Então, dirigindo-se à multidão, lhes declarou: se alguém deseja seguir-me, Jesus já mudou a palavra, a multidão estava acompanhando, e ele faz uma provocação, verso 26, se alguém deseja seguir-me, e ama a seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Da mesma forma, todo aquele que não carrega a sua própria cruz e segue após mim, não pode ser meu discípulo. Porquanto, qual de vós, desejando construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o custo do empreendimento, e avalia se tem os recursos necessários para edificá-la? Para não acontecer que, havendo providenciado os alicerces, mas não podendo concluir a obra, todas as pessoas que a contemplarem inacabada zombem dele, proclamando: este homem começou grande construção, mas não foi capaz de terminá-la. 31. Ou ainda, qual é o rei que, pretendendo partir para guerrear contra outro rei, não se assenta primeiro para analisar se com 10.000 soldados poderá vencer aquele que vem enfrentá-lo com 20.000? Se chegar à conclusão de que não poderá vencer, enviará uma delegação, estando o inimigo ainda longe, e solicitará suas condições de paz. Assim, portanto, todo aquele que dentre vós que não renunciar a tudo quanto de mais estimado possui, não pode ser meu discípulo. Que texto poderoso! Vamos repetir algo? Diga assim comigo: Deus não muda, a sua palavra não muda. Irmãos, essa mensagem pode mudar a nossa vida. Quando eu estava orando acerca do que o Senhor pretendia fazer aqui nesta noite, o Senhor falou comigo algo muito forte acerca
desse contraste de multidão e discípulo. Ainda mais agora, no contexto de abril. Eu tive o privilégio de nascer 1º de abril. Esse mês de abril para nós é muito importante, porque nós vamos refletir sobre a cruz. Como o vídeo lindo que nós assistimos aqui. Mas, muitas vezes, amados, é necessário tirar a poeira dos nossos pés acerca do ser discípulo. Porque se essa palavra não muda, Jesus não muda, nós precisamos mudar. Eu confesso a vocês que eu tive dificuldade de trazer essa mensagem, porque eu me senti em um nível de indignidade superior ao normal. E eu falei com o Senhor: Senhor, como que eu vou pregar a mensagem da cruz? Mas o que me deixa confortável é que todo pregador, ele prega sobre duas coisas: ou ele prega sobre aquilo que ele encontrou, ou ele prega sobre algo que ele tem buscado. E nesta noite eu estou aqui para fazer a exposição desse texto. Sendo muito honesto com vocês, eu estou buscando por isso. Amém? O texto, ele começa a dizer, em primeiro lugar aqui, o contraste. Como que são coisas de fato antagônicas, a multidão e os discípulos. E Jesus, ele deixa bem claro que aquela multidão, ela estava acompanhando, mas não estava seguindo. E nós não fomos chamados para acompanhar Jesus, mas o nosso desafio é segui-lo. E aqui Jesus de fato começa a se posicionar perante a multidão. E ele se posiciona da seguinte maneira: eu preciso estar acima da sua família, pai, mãe, esposa, irmãos, irmãs. E ele conclui no verso 27, falando que ele deveria estar acima da nossa própria vida. Irmãos, esse texto é muito forte, não é não? Olha que texto forte que nós aqui precisamos nos expor a ele de maneira tão vulnerável. Esse tipo de mensagem que nós recebemos, irmãos, são ministrações que o Senhor, ele precisa falar ao nosso coração de maneira muito pessoal, é de maneira muito íntima, porque eu sinto um grito no coração do Senhor acerca de discípulos. O Senhor está chamando por discípulos, mas nós precisamos entender, e eu vou discorrer sobre isso, que Jesus, ele distingue muito bem quem está acompanhando, quem está o seguindo. E pela graça do Senhor nós seguimos, amém? Nós não somos acompanhantes, nós não somos simpatizantes. E na sequência, Jesus, talvez para estimular essa decisão de tornar discípulo, porque eu falo, pastor Samuel, que é a segunda chamada do Evangelho. A primeira é a chamada para ser salvo, a segunda é a chamada para ser discípulo. É aquele momento em que a nossa vida perde o total sentido para as coisas do mundo. É aquele momento que nós rompemos com tudo aquilo que representa coisas. E nós sabemos o momento em que nós fomos chamados para ser discípulo. Nós sabemos aquele momento que nós tivemos uma experiência com a cruz, e aquilo mudou as nossas vidas. Sim ou não? Quantos concordam com isso? Nós sabemos, eu brinco, eu falo assim, tem um momento na nossa trajetória com Cristo, que nós somos estragados para o mundo. Eu sei quando que eu fui estragado para esse mundo. E Jesus,
ele coloca dois aspectos de pessoas que só o acompanham, mas que não são discípulos. Nós lemos nos versos 28 ao 30, por exemplo, que nós nos tornamos obras inacabadas, porque na nossa trajetória com o Senhor, após salvos, nós começamos um processo. Repita comigo, processo. É o processo da santificação, é o processo de nós sermos transformados, é o processo em que nós passamos a ser cada vez mais parecidos com Jesus. E eu quero te dizer que isso não é instantâneo, isso é gradual, diferente da salvação. Ninguém é mais salvo do que outro, mas dentro deste processo, quando nós olhamos para a igreja, nós identificamos que cada um de nós estamos em um lugar dentro deste processo. E Jesus, em primeiro lugar aqui, ele está dizendo para os discípulos, no verso 28, qual de vós, desejando construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o custo do empreendimento? Ele está dizendo, olha, o ser discípulo exige cálculo, porque vai ter um preço. E se nós não calculamos o preço de ser discípulos, nós tornamos obras inacabadas. E o Senhor nos chamou para sermos obras perfeitas, obras que glorificam o nome dEle. E aquele que começou a boa obra é fiel para e vai terminar essa obra. Essa obra precisa terminar. Eu vou insistir, essa obra ela precisa terminar, começando por mim. Essa obra ela não pode ficar inacabada. Eu fui criado no norte de Minas, e estando lá, um vizinho meu projetou uma obra e começou até hoje. Eu vou visitar os meus pais, e eu passo de frente à casa dele, e o abençoado até hoje não acabou essa obra. Eu me lembro, nós brincávamos lá, na época de São João, nós soltávamos bomba lá nos buracos do muro, menino, aprontava lá mais que tudo, e eu passo lá até hoje, e as pessoas passam lá, não calculou o preço, não fez o cálculo, não planejou a cruz. Jesus está dizendo assim para nós, nesta noite, nós precisamos planejar a cruz, nós precisamos entender, que nessa jornada com o Senhor, na nossa vida com Jesus, vai nos custar tudo, isso muda a nossa vida, tem um alto preço, e Jesus está dizendo aqui, não vão dizer que eu não avisei, eu estou avisando para vocês, a cruz, quando te pedir tudo, vai ser algo previsto por vocês, e muitas vezes as pessoas são chocadas, elas ficam constrangidas com a cruz, quando a cruz começa a pedir coisas naturais, que são coisas que são cabíveis, porque nós entregamos tudo. E Jesus também fala aqui outro aspecto, quando nós não nos tornamos discípulos, ele fala acerca de batalhas, e ele diz assim, se nós não tornarmos discípulos, nós vamos perder batalhas, ou pior, fazer paz com o inimigo. Quando nós, como igreja, não nos tornamos discípulos, nós não temos condições de ir para algumas guerras, e nós somos obrigados a levantar a bandeira de paz com o nosso inimigo. E eu observo, quando eu estava meditando nesse texto, Jesus não usou o exemplo de construção e o exemplo de batalha por um acaso, irmãos. Como que Jesus ele era cirúrgico nos seus exemplos. E eu comecei a orar e a meditar e a realmente perceber que eu vejo pessoas na igreja
pacificando com o inimigo, porque não tem condições de se levantar contra. Mas o Senhor quer nos capacitar, o Senhor quer nos levantar com poder e autoridade, e a nossa capacidade, ela é maior do que a do nosso inimigo. A realidade é essa. O exército que serve ao Senhor é maior do que o exército do inimigo. É no mínimo 1-2, é no mínimo. Então, em terceiro lugar aqui, Jesus fala acerca das guerras, porque junto com a decisão de ser discípulo, nós vamos ganhar de brinde batalhas, irmãos. Como que às vezes é terrível assim, né? Emocionalmente falando, nós estamos na igreja passando por batalhas terríveis, e nós olhamos do lado pessoas tranquilas, e nós pensamos assim, não é possível. Quem aqui é intercessor sabe o que eu estou falando, mas a gente olha para o lado, tem pessoas tranquilas, parece que não está acontecendo. Nós estamos diante de uma batalha espiritual como família, e trazendo aqui para o nosso contexto como igreja, mas os discípulos entram nessa batalha, e quando nós temos como igreja discípulos, irmãos, as batalhas ficam mais leves, nós conseguimos dividir o peso das batalhas. E em quarto lugar, no verso 33, diz assim: assim, portanto, todo aquele dentre vós que não renunciar a tudo quanto de mais estimado possui, não pode ser meu discípulo. E essa palavra renunciar, no grego, apotassomai, que significa desistir, separar-se. E é isso que nós fazemos. Quando nós nos tornamos discípulos, nós desistimos de muitas coisas, irmãos. Isso é renunciar. Nós nos separamos de muitas coisas. Sabe, essa mensagem da cruz, ela é atual, ela é contemporânea, ela é viva para as nossas vidas, ela nos abençoa, porque, eu vou dizer mais à frente, porque a proposta é ganhar, não é perder. Com Jesus eu só ganho, mas Ele está dizendo aqui, nós precisamos nos tornar servos, renunciar a tudo, perder tudo. Como eu disse no começo, eu sei quando o Senhor me pediu tudo, e a partir desse momento a minha vida não foi mais a mesma, porque eu já estava na igreja, eu já estava com ministério na igreja, mas a minha mente ainda não era uma mente que compreendia a cruz. E tudo que eu olhava para a palavra de Deus, eu via prosperidade financeira. Eu estou abrindo meu coração para vocês. Eu já tinha a empresa e era um negócio muito bom, e a expectativa era muito grande, e eu fiquei maravilhado com isso, porque eu olhava para a palavra de Deus, e eu falava assim, agora eu vou arrebentar. Eu descobri a palavra, agora eu sou filho do rei, agora eu vou crescer demais, agora eu vou ganhar muito dinheiro. E a minha motivação diante do Senhor era sempre receber. Eu queria empreender na igreja. Eu queria receber. Eu queria me dar bem com o Evangelho. Eu queria ter vantagens.
E aí eu estava em um seminário, a minha esposa e eu estávamos em um seminário, falando sobre chamado. Irmãos, nesse dia o Senhor me pegou. Sabe aquele momento que o filho chora e a mãe não vê? Em Deus o filho chora e só o pai vê, né? E eu comecei a passar por uma cirurgia no coração. A palavra de Deus começou a me matar. E eu comecei a morrer. E morrer dói. A minha alma começou a ser esmagada pelo Evangelho. Isso é vida com Jesus. Isso é viver com Jesus. E o Senhor começou a me mostrar a mensagem da cruz. E o Espírito Santo me levou a fazer uma oração diante do Senhor. E eu fui à frente e eu fiz uma oração. Senhor, eu entendi que a minha vida te pertence e agora eu vivo somente para o Senhor. E eu entrego tudo hoje diante da tua presença. Eu decido, eu fiz essa oração convicto, irmãos. Eu decido, a partir de hoje, eu não tenho mais essa empresa. Eu vou fechar a empresa, eu não sei como que eu vou viver. E eu vou me dedicar, me consagrar somente ao Senhor. Só que eu falei, Senhor, o Senhor conhece a esposa que o Senhor me deu. Então o Senhor vai ter que falar com ela também, e vai ter que falar também com o meu pastor, me ajuda. Então eu vou continuar orando e o Senhor vai falar com eles, e eles vão confirmar isso. Mas da minha parte, já arranquei. Foi isso que aconteceu, e passou o tempo, e nada acontecia, e eu naquele processo de morrimento ali diante do Senhor, e eu só morrendo, e nada acontecia. E aí teve um dia, numa madrugada, eu estava em um momento de oração, quebrantado diante do Senhor, uma crise na nossa vida familiar, nossa vida financeira, crise para todo lado, aquele momento que você não tem chão. E eu estava ali diante do Senhor, e o Senhor falou comigo, você não vai fechar a empresa. Eu falei, ué, Senhor, como assim? O Senhor me pediu a empresa, eu decidi, o Senhor que me levou a entregar a empresa, como assim? Eu tenho que... Agora, voltou, bipolar o Senhor não é, o Senhor não mudou. E aí o Espírito Santo me ensinou, eu não queria a empresa, eu queria o seu coração. Não estou preocupado com a empresa, mas agora eu tenho o teu coração. E a partir daquele momento eu entendi o propósito da empresa. Eu entendi coisas que eu não entendia, a compreensão chegou. Sabe, irmãos, e discípulo é compreender as coisas. Ser discípulo é você caminhar em um nível de compreensão que os demais nunca vão compreender. Eu vou falar sobre isso, mas antes eu quero ler um texto que está aos Romanos, a carta que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 6, no versículo 22. Talvez aqui Paulo, Paulo, ele não só como vida, mas os textos de Paulo para explicar a mensagem da cruz são textos fantásticos. E esse texto eu gosto muito porque ele fala acerca dessa nossa jornada que eu comentei. Lembram do processo? E olha o que Paulo diz aqui. Contudo, agora libertos do pecado, o que ele está dizendo? Contudo, agora que foram salvos. Contudo, agora que vocês foram justificados. Contudo, agora que vocês foram reconciliados. Então, vírgula, uma vez que vocês entraram nesse processo, e aí ele continua, e tendo sido transformados em escravos de Deus. Tendo sido transformados, vocês entendem o que aconteceu comigo nesses dias? Eu tive que renunciar tudo para poder morrer.
tendes o vosso fruto para a santificação. Eu mencionei a santificação. E por fim a vida eterna, a glorificação. Então nós temos justificação, a santificação e a glorificação. Mas antes da santificação, ela é fruto do processo de transformação em servos. Quantos servos do Senhor Jesus nós temos aqui nesta noite? Em nome de Jesus, nem que seja pela fé igual eu. Amém? Glória a Deus. Então Deus, Ele começa a nos mostrar as verdadeiras riquezas. Lembra daquele jovem rico que chega para Jesus? O que aquele jovem rico falou diante de Jesus? Ele era um jovem rico na igreja, todo certinho. Irmãos, quem trabalha com jovem aqui sabe o trabalho que você tem. Imagina esse jovem rico, tudo certinho, todo religioso, todo bonitinho, todo engomadinho. Aí ele chegou diante de Jesus e ajoelhou, a Bíblia diz. Até foi espiritual. E ele disse assim para Jesus: Jesus, o que eu posso fazer para merecer a salvação? Olha o que ele pediu para Jesus. Ele está dizendo assim: eu não preciso da cruz, eu não preciso da graça, eu quero merecer. Jesus, o que eu posso fazer para que eu não precise da mensagem da cruz? Jesus, o que eu posso fazer para que eu não dependa do sacrifício da cruz? Jesus, depois de conversar com ele, disse assim: olha, estou vendo que você é politicamente correto, então faz o seguinte, vende tudo que você tem, dê aos pobres, me segue, que eu vou te mostrar as verdadeiras riquezas. Vou te mostrar o que tem valor nessa vida. E a partir desse momento a conversa acabou, porque ele se entristeceu, porque a mensagem da cruz não entrou. E a mensagem da cruz não entra em muitos lugares. Tem igrejas ou pseudo-igrejas que infelizmente a mensagem da cruz não entra. A mensagem da cruz, ela precisa entrar. E aí, irmãos, nesse momento coisas se tornam coisas. E aquilo que de fato é do reino se torna relevante. E nós paramos de ter conflitos, onde nós queremos melhorar aquilo que Jesus está querendo matar. O Evangelho, ele não vai melhorar a nossa vida, ele vai matar a nossa vida. E quando nós perder a nossa vida, nós vamos encontrar a verdadeira vida. Por isso que eu falo que não é perder, é ganhar. Só que para ganhar nós temos que perder. Essa é a mensagem da cruz. Nós cantamos, eu fui intimado a não pedir corinho aqui, mas eu não vou pedir, mas eu só vou mencionar, que nós cantamos às vezes, que nós, sim, eu amo a mensagem da cruz. Eu não vou cantar, tá, irmãos? É demais para mim. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar, levarei eu também minha cruz. É bonito cantar, mas na nossa vida, vocês percebem o tanto que é difícil você subir aqui na plataforma diante da igreja e você trazer uma mensagem dessa? Que o Senhor nos ajude. Qual tem sido o nosso nível de perdas? Irmãos, o que renúncia fala para nós? Nós precisamos orar e perguntar para nós mesmos: analise, pois, o homem a si mesmo. Essa mensagem tem entrado na nossa vida? Existe uma tônica do Evangelho que é morrer. E quando você morre, irmãos, a vida se torna mais fácil. Quando você entrega tudo para o Senhor e reconhece: Senhor, eu quero buscar as verdadeiras riquezas.
Senhor, me perdoa porque eu fui tão mesquinho até hoje, eu fui tão avarento, eu fiz tantas coisas pensando em mim mesmo. E aí você serve a Deus de maneira tão tranquila. Tentaram apedrejar Estevão para matá-lo, mas ele já estava morto, irmãos. Prendeu Paulo, mas ele já estava preso. Tentaram apedrejar Paulo, ele já tinha morrido. Certa vez olharam para Paulo depois de um apedrejamento, levaram para fora da cidade, eles foram lá, ixi, ó, morreu. Paulo achou que estava morto, mas pensa que não, esse homem volta ali, recupera a força, bate a poeira e volta para a cidade. Quem faz isso, irmãos? Quem morreu. Quem é que faz isso? Outra vez na prisão, vem aquele terremoto e houve uma oportunidade para ele sair. E as pessoas pensaram, agora pronto, fugiu o carcereiro. Quando a poeira abaixou, Paulo lá, ué Paulo, eles pensaram, esse cara é doido. E Paulo deve ter pensado consigo mesmo, que vida, eu já perdi a minha vida. Eu vou abrir uma célula na sua casa, filho. Eu sirvo ao Senhor agora. E os discípulos, eles recebem algo muito importante, que é uma identidade. Repita comigo, identidade. Nós estamos organizando esse acampamento, e eu tenho orado para os nossos jovens, adolescentes, para que o Senhor dê a eles uma identidade. Irmãos, os discípulos têm uma identidade. E como que isso é maravilhoso, quando você tem uma identidade, ninguém te rouba, você não é instável. Pedro tentou negar a sua identidade, sim ou não? Até quando você tenta negar a sua identidade, as pessoas olham para você e vão dizer assim, olha, você quer negar, mas eu olho para você, você é discípulo, seu lugar não é aqui, você é discípulo. Judas, para trair Jesus, ele teve que beijá-lo, porque Jesus e os discípulos, eles se pareciam, porque tinham a mesma identidade. E o Senhor quer nos dar uma identidade. E quando você se torna discípulo, você começa a encontrar essa vida. E encontrando esta vida, você recebe uma identidade. Toda crise de identidade. Nós estamos vivendo em um tempo na nossa sociedade que as pessoas vivem em crises de identidade. Mas quando você morre para o Senhor, você tem uma identidade inabalável. E rapidamente eu quero te dizer que mesmo dentre os discípulos, uma vez que nós cremos e nós recebemos do Senhor essa chamada, nós temos dentre os discípulos 4 tipos de discípulos. O primeiro, representado aqui por Judas, é aqueles discípulos que ainda têm amor ao dinheiro. É problema. Eles ficam sempre alheios. Quando vê algo mais extravagante, questiona, porque ele ainda está no limite, está ali, mas não está, por causa do amor ao dinheiro. Mas tem um segundo tipo de discípulo, é um nível acima, que são os 8 discípulos, eu não vou citar o nome aqui, mas os 8 discípulos após Judas, eles andam em um nível baixo de revelação, mas também não é uma multidão. Eu estou dizendo isso para que nós possamos nos posicionar em Deus hoje. Nós precisamos entender, como diz o mineiro, oncotô e poncovô. Então aonde que nós estamos? Então tem o primeiro nível da multidão, depois tem o primeiro nível dos discípulos, depois o segundo nível dos discípulos.
Aqui, aqueles discípulos ocupados demais, nunca tem tempo. José de Arimateia da vida servia ao Senhor ocultamente. Quando dava um tempinho, ele estava lá. É o segundo nível de discípulo. O terceiro, aí já melhora muito. É aqueles que andam em um nível de revelação maior, que é Pedro, Tiago e João. No Getsêmani, quem estava lá? Na transfiguração, quem estava lá? Quando Jesus vai orar pela filha de Jairo, quem estavam lá? Então você percebe essa distinção, mesmo dentre os discípulos. Não é algo homogêneo, nós precisamos entender, para que nós nesta noite possamos dar um passo na nossa jornada com o Senhor. E Pedro, Tiago e João, eles caminhavam em um nível de revelação diferente, porque quem é multidão não entende nada. É assim, irmãos. Jesus disse aos discípulos: olha, eu falo por parábolas, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Eu revelo coisas profundas para vocês, porque somos da família. Quando falaram para Jesus: a sua mãe, os seus irmãos estão lá fora te procurando por você, o que ele respondeu? E a Bíblia diz no texto que Jesus, estendendo a mão e apontando para os discípulos, aí ele responde: todo aquele que faz a vontade do meu Pai, esses são minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs. Então, irmãos, nós somos discípulos, e por ser discípulos, nós temos intimidade, nós temos revelação. Existem lugares que Jesus vai levar alguns discípulos, isso me chama a atenção. Tem oração que são alguns discípulos que fazem, e eu quero fazer parte disso. E existe o último nível de discípulo, que é o nível de João. E o nível de João implica em um nível de intimidade maior. Lembram dos discípulos? João, pergunta para ele acerca de quem vai traí-lo, porque para você ele revela coisas mais profundas, mais claras, é mais objetivo. Sabe, quando Deus fala, mas não fala? Quando eu me converti, Deus falava uma coisa e eu ficava: mas parece que não falou. Deus falou isso comigo, mas eu não consigo empratar, eu não tenho aplicação para isso. É uma revelação comprometida. Mas João, ele tinha um nível de revelação. E João foi lá: Jesus, eu sou aquele discípulo, o discípulo amado. E para ele, a revelação foi diferente. Você lê o livro de João, não tem simetria com os demais livros do Evangelho. Por que o livro de João, você vê grande parte ali, narrando detalhes da cruz? Porque só João estava lá. Porque quem anda nesse último nível de discípulo, vai sentir o que Jesus sente. A mensagem da cruz é muito mais latente. Vai sentir o que Jesus sente, como o pastor Silvio mencionou. Vai ter um nível de paixão por Jesus e compaixão pelo perdido. Vai ter um nível de sentimento diferente. Muitas vezes a verdade é, nós refutamos Pedro, que voltou a pescar, mas nós esquecemos que muitos de nós nem sequer largou as redes, nem sequer se tornou pescador de homens, nem sequer renunciou à própria vida. Eu olho para a igreja, irmãos, com essa minha pequena experiência pastoreando, e parece que muitos estão brincando. Quem lembra daquela brincadeira, vivo e morto, quando nós brincávamos na nossa infância? E o Senhor quer nos dar um nível de revelação, de compreensão, para que nós possamos permanecer
aos pés da cruz. É um lugar em que nós vamos vencer as nossas batalhas. É um tempo profético de batalhas terríveis. E para vencer essas batalhas só tem uma maneira: perder a nossa vida. Essas batalhas elas só serão ganhas aos pés da cruz. Quero convidar você a se colocar em pé comigo nesta hora e entendermos que a proposta é sempre ganhar. Com Jesus nós só ganhamos, mas quando nós temos essa disposição de ir à cruz, de entendermos quem nós podemos ser. O pessoal do louvor, se possível. Gálatas 2, verso 20, eu quero ler esse texto junto com vocês. No versículo 20 da carta aos Gálatas, no capítulo 2, o apóstolo Paulo diz algo para a igreja. E ele afirma o seguinte: fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. A revelação da cruz vai nos levar a ter um nível de amor por Jesus. Nós precisamos dessa revelação. Aquela mulher pecadora que estava aos pés de Jesus, quando Judas, avarento, amando ao dinheiro, refutou aquela mulher, Jesus disse: quem muito foi perdoado, muito ama. Quando você entende o perdão na cruz, você vai passar a amar Jesus em um nível sobrenatural, e é esse nível que eu quero estar.